Brasília, em uma manhã abafada de outubro de 2004, despertava sob uma névoa fina que descia do céu cinza, tornando os prédios modernistas ainda mais rígidos e silenciosos. O vento soprava de forma irregular pelas largas avenidas do plano piloto, carregando com ele o cheiro da terra molhada pela chuva da noite anterior, e os sons da cidade, normalmente abafados pelo concreto e pelo tráfego, pareciam ecoar com uma estranheza quase fantasmal. Nesse cenário urbano que misturava grandiosidade e solidão, caminhava André Ramos, um homem de 32 anos, alto e de postura firme, com um olhar que sempre parecia perdido entre a realidade imediata e pensamentos mais profundos, quase melancólicos, como se carregasse consigo uma ansiedade silenciosa que ninguém mais notava. André morava sozinho em um apartamento modesto na Asa Norte, decorado de forma simples, com livros espalhados e fotos de viagens que ele fazia raramente, quase sempre sozinho. Ele trabalhava como analista de sistemas em uma pequena empresa de tecnologia localizada próximo à torre de TV, e sua rotina diária parecia sempre se repetir com pontualidade quase obsessiva. Acordava às 6h30, tomava café com pão integral e café preto, revisava e-mails e seguia para o trabalho a pé, apreciando o silêncio estranho das manhãs brasilienses, interrompido apenas pelo som distante de carros e ônibus que pareciam caminhar preguiçosamente sob a bruma. O apartamento de André tinha uma janela grande voltada para a Avenida W3 Norte, de onde se podia observar o movimento constante, mas distante, da cidade. Ele gostava de passar longos minutos olhando para fora, tentando ler as histórias das pessoas apressadas na rua, imaginando suas vidas, suas alegrias e tristezas. Era como se ele procurasse respostas invisíveis nas pequenas cenas urbanas, buscando sentido para uma vida que, embora confortável e estável, carregava uma solidão que começava a doer de maneira silenciosa, quase imperceptível. Apesar de ser visto pelos colegas como alguém reservado e eficiente, André tinha uma rotina de pequenos rituais que o mantinham ligado à vida que desejava ter. Sempre fazia questão de cumprimentar o porteiro do prédio, conversava com a senhora da padaria próxima, e às sextas-feiras, depois do trabalho, costumava caminhar pelo parque da cidade, observando o céu e refletindo sobre os caminhos que ainda não havia percorrido. Ele sonhava com viagens, com escrever um livro, e com uma vida que fosse além das telas de computador e das planilhas que preenchiam suas horas. Na noite anterior ao seu desaparecimento, André tinha saído para jantar com uma amiga de longa data, Mariana, no setor de clubes esportivos sul. Eles conversaram sobre livros, filmes e lembranças da adolescência, rindo e relembrando momentos que pareciam tão distantes quanto o horizonte que se via do alto da cidade. Ele voltou para casa sozinho por volta das 23h, deixando o apartamento silencioso e escuro. Segundo suas mensagens enviadas naquele dia, parecia tranquilo, embora com um leve tom de inquietação que ninguém poderia interpretar como um prenúncio do que estava por vir. O relógio marcava 7h da manhã do dia 14 de outubro de 2004 quando André saiu de casa para mais um dia de trabalho. Ele carregava a pasta preta com o laptop, os documentos organizados e um caderno de anotações que guardava cuidadosamente, onde registrava ideias para seu futuro livro. Aqueles que o viram pela última vez relataram que ele parecia concentrado, mas havia algo estranho em seu andar, um pequeno vacilo, quase imperceptível, como se tivesse ouvido um som distante que o chamava, algo que ninguém mais poderia perceber naquela rua, ainda silenciosa. Brasília, apesar de sua grandiosidade arquitetônica e da sensação de ordem que se tenta manter, sempre carregou consigo uma aura de solidão. E naquela manhã, os prédios de concreto branco refletiam uma luz pálida que contrastava com o céu cinzento, criando sombras longas sobre a Avenida W3, sombras que pareciam se mover como se tivessem vida própria, prenunciando acontecimentos que ninguém imaginaria. André caminhava entre essas sombras, alheio à presença silenciosa de olhares que o acompanhavam à distância, atentos a cada passo seu, como se já soubessem que aquele dia seria diferente de todos os outros. A rotina de André, embora meticulosamente planejada, carregava pequenas falhas que apenas a memória das pessoas próximas poderia perceber. Ele esquecia datas, perdia objetos, às vezes ligava para Mariana várias vezes ao dia para confirmar encontros ou conversas. Mas, de maneira geral, ele transmitia uma sensação de confiabilidade, como se fosse alguém que, mesmo solitário, sabia exatamente para onde estava indo,
embora não soubesse para onde a vida poderia levá-lo. Essa segurança aparente, no entanto, seria abalada de forma dramática apenas algumas horas depois. Ao atravessar a W3 Norte naquela manhã, André passou por uma banca de jornal, cumprimentando o vendedor com um sorriso breve, e continuou seu caminho em direção ao trabalho. A cidade parecia suspender a respiração naquele instante, como se antecipasse a ruptura de sua rotina. Ninguém poderia imaginar que, naquela mesma manhã, o homem que sempre fora previsível, cuidadoso e metódico, desapareceria sem deixar rastros, iniciando uma sequência de eventos que deixaria familiares, amigos e investigadores perplexos, mergulhados em perguntas que não teriam respostas fáceis. Antes de mergulharmos nos detalhes do desaparecimento de André, vale lembrar que histórias como esta se repetem mais vezes do que se pode imaginar em cidades aparentemente pacíficas. Se você gosta desse tipo de narrativa de mistério e true crime, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos casos, onde vamos explorar desaparecimentos, crimes e mistérios que desafiam a lógica e nos fazem questionar a própria segurança de lugares que julgamos conhecer tão bem. A vida de André, embora aparentemente comum, carregava nuances que apenas os mais próximos poderiam perceber. Ele tinha uma relação delicada com a família, marcada por afeto e certa distância emocional. Seus pais moravam em uma cidade vizinha, e as visitas eram raras, sempre permeadas por conversas cautelosas e lembranças antigas, onde sorrisos se misturavam a silêncios longos. A mãe, dona de uma paciência quase infinita, sempre tentava adivinar o que se passava na mente do filho, mas ele tinha o hábito de guardar para si a maior parte de seus pensamentos, criando um mundo interior tão rico quanto isolado. No trabalho, André era admirado por sua competência e pelo senso de responsabilidade. Colegas relatavam que ele tinha cuidado quase obsessivo com detalhes. Revisava códigos e relatórios várias vezes antes de entregá-los. A pesar da timidez, mantinha relações cordiais com todos. No entanto, havia uma certa melancolia em seus olhos que ninguém conseguia explicar. Alguns diziam que ele parecia carregar peso invisível. Outros que vivia em uma espécie de presa silenciosa, como se estivesse tentando alcançar algo que escapava constantemente de suas mãos. Mariana, amiga de longa data, conhecia André melhor do que qualquer outra pessoa. Ela sabia que ele tinha sonhos grandes, embora os escondesse atrás de uma fachada de normalidade. Ele queria escrever livro, viajar pelo mundo e viver experiências que o tirassem da monotonia da cidade planejada. Nas conversas entre os dois, às vezes surgiam fragmentos de esperança e entusiasmo, mas eram rapidamente abafados por reflexões profundas e pensamentos sombrios sobre a vida, o tempo e as escolas que pareciam sempre escapar de seu controle. Aos fins de semana, André tentava se reconectar com pequenos prazeres que a vida urbana raramente permitia. Ele frequentava feiras, caminhava pelo parque da cidade, ou sentava-se em cafeterias silenciosas, observando o movimento da cidade sem realmente pertencer a ela. Esse hábito de observação parecia mais do que passatempo. Era uma necessidade, uma forma de buscar sentido em mundo que ele percebia como estranho, por vezes, cruel. Cada rosto que passava diante de seus olhos parecia contar uma história que ele queria compreender, mas que, paradoxalmente, também o afastava do contato direto com as pessoas. André tinha também pequenos vícios que lhe davam conforto, como ouvir música clássica em volumes baixos, escrever bilhetes para si mesmo com pensamentos aleatórios, e guardar objetos com significado pessoal. Uma pedra encontrada em uma viagem chapada dos veadeiros, uma canheta herdada do pai, uma foto antiga de infância. Esses objetos, para ele, funcionavam como ancoras em mundo que frequentemente parecia desmoronar ao seu redor, oferecendo segurança e lembranças de momentos em que tudo parecia mais simples. No entanto, a pesar de sua vida organizada e meticulosamente planejada, André tinha vulnerabilidades que poucos percebían. Ele sofría de ansiedade en silencio, às vezes paralisado diante de decisões simples, consumido por pensamentos sobre segurança, futuro e a efemeridade da vida. Esses momentos de fragilidade eram cuidadosamente escondidos, e aqueles que ousavam se aproximar demais percebían apenas flashes de uma inquietação profunda, como se algo invisível o acompanhasse constantemente, observando e manipulando seus passos de maneira sutil. A relação com Mariana, a pesar de sólida, carregava também elemento de tensão. Ele confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa, mas nunca compartilhava todos os detalhes de sua rotina ou pensamentos mais sombrios. Para ele, essa amizade era refúgio, uma forma de se manter conectado ao mundo sem abrir completamente a porta para a vulnerabilidade total.
Mariana, intuitiva e sensível, muitas vezes presentia seu desconforto, mas não podia imaginar o que o destino reservava para André naquela fatídica manhã de outubro. A cidade, com suas largas avenidas e prédios monumentais, parecia observar a André como uma atencao silenciosa. Cada rua, cada esquina, cada sombra refletida nos espelhos das lojas ou unas fachadas de vidro carregava consigo uma sensacao de expectativa, como se Brasília soubesse que algo extraordinário e perturbador estava prestes a acontecer. André caminhava por esse cenário urbano sem perceber que, a partir daquele dia, ele se tornaria parte de uma história que marcaria não apenas sua própria vida, mas também a de todos que o conheciam. Poucos dias antes do desaparecimento, André demonstrava sinais de inquietação. Pequenas mudanças em sua rotina, mensagens repetidas para Mariana, consultas mais frequentes à padaria e ao mercado, tudo indicava uma necessidade crescente de controle sobre sua vida, talvez uma tentativa inconsciente de se proteger de algo que ele não podia nomear. Esses detalhes, aparentemente triviais, seriam cruciais para entender o que aconteceria a seguir, revelando camadas de tensão que só se tornariam claras com o tempo e com a investigação subsequente. E assim, com sua vida construída entre rotina, sonos e pequenas ansiedades, André seguia seu caminho, alheio à trama silenciosa que começava a se desenrolar ao seu redor. É nesse ponto que nos aproximamos do momento crucial da história. O evento que mudaria tudo. O desaparecimento misterioso de Homem que, até então, parecia apenas mais cidadão em uma cidade planejada e previsível. Antes de avancarmos, lembre-se, se você gosta de acompanhar casos intrigantes de true crime e mistérios que desafiam a lógica, inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios. A manhã do dia 14 de outubro de 2004 avançava lentamente sobre Brasília, enquanto André seguia seu caminho habitual em direção ao trabalho. A bruma ainda pairava sobre as avenidas, tornando o trânsito quase silencioso e os prédios de concreto branco ainda mais frios e imponentes. No trajeto, ele passou novamente pela banca de jornal, mas dessa vez algo parecia diferente. O homem de aparência comum, vestido com uma jaqueta escura e boné, permanecia parado, observando cada passo de André. Havia algo no olhar do desconhecido que provocava ao homem leve arrepio na nuca, algo que André, por instinto, sentiu, mas ignorou, atribuindo a sua ansiedade cotidiana. Quando ele chegou à esquina da 306 Norte, o carro antigo, estacionado de forma irregular, chamou sua atenção. O veículo tinha vidros escurecidos e o odor estranho de mofo parecia escapar de dentro quando a brisa soprou em sua direção. André hesitou por instante, quase instintivamente dando alguns passos para se afastar, mas decidiu seguir adiante, convencendo-se de que eram paranoias sem fundamento. No entanto, essa decisão se tornaria o último ato conhecido de sua rotina previsível, o de tal que, posteriormente, a investigação consideraria crucial para compreender o que ocorrera. Testemunhas que passavam pelas proximidades mais tarde relataram ter visto André conversando rapidamente com um homem de aparência calma, mas com gestos bruscos, próximo ao carro antigo. A conversa durou apenas alguns segundos, suficiente para que André entregasse algo em suas mãos. O objeto pequeno, provavelmente uma chave ou um pendrive, que ninguém conseguiu identificar posteriormente. A rapidez com que o homem se afastou, desaparecendo na avenida movimentada, contribuiu para o clima de confusão e mistério que se instalou logo em seguida. O ponto exato do desaparecimento foi marcado pela ausência de qualquer sinal de luta ou resistência. Não havia marcas no chão, nem objetos caídos, nada que sugerisse um conflito físico. André simplesmente deixou de existir naquele espaço, como se tivesse sido engolido pelo concreto e pela bruma da cidade. A sensação de vazio que se instalou naquele trecho da 306 Norte ainda hoje é lembrada por moradores que passaram por ali, relatando uma atmosfera estranha, quase sobrenatural, onde o tempo parecia ter sido interrompido. O apartamento de André, quando seus pais e Mariana tentaram contato mais tarde naquele dia, estava silencioso. O caderno de anotações permanecia aberto sobre a mesa, o laptop ainda ligado, e a caneca de café na pia carregava resquícios da bebida que ele consumira na noite anterior. Não havia sinais de arrombamento, nem de objetos roubados, apenas o desaparecimento do homem que parecia ter sumido sem explicação. Cada detalhe silencioso transformava a ausência em um enigma ainda mais perturbador, provocando um desconforto profundo naqueles que o conheciam. Mariana, ao perceber que André não atendia ao celular e não respondia a mensagens, sentiu pânico crescente. Ela começou a ligar para familiares e amigos, tentando reunir informações sobre seu paradeiro, mas nada parecia indicar seu destino. A sensação de impotência se misturava à confusão,
Ele não tinha inimigos conhecidos, não havia dívidas ou conflitos aparentes. E, ainda assim, o desaparecimento era absoluto, quase clínico em sua perfeição misteriosa. Cada minuto que passava intensificava a angústia e o sentimento de que algo muito errado havia acontecido naquela manhã. O vicino relatou ter ouvido barulho estranho. O estalo metálico seguido de passos rápidos, pouco antes de André desaparecer. O som parecia vir do corredor do prédio, ecoando pelo concreto frio e veicio, mas ninguém conseguiu identificar de onde exatamente vinha. Essa pequena pista tornou-se o ponto de interesse para a investigação, sugerindo que tal vez a resposta estivesse mais próxima do que se imaginava, escondida em detalhes que, à primeira vista, pareciam irrelevantes. A polícia, ao chegar ao local, iniciou uma série de buscas e interrogatórios. Foram analisadas câmeras de segurança da região, muitas delas instaladas em fachadas de lojas e edifícios públicos, mas os registros apresentavam lacunas inexplicáveis no horário exato do desaparecimento. Imagens borradas mostravam uma figura indistinta se aproximando de André, mas a qualidade insuficiente dificultava qualquer identificação. Cada evidência parecia apontar para uma presença consciente, alguém que sabia exatamente como agir para desaparecer sem deixar rastros. Objetos pessoais de André, como o celular, carteira e a pasta de trabalho, permaneciam intactos no apartamento. Curiosamente, alguns bilhetes antigos que ele mantinha em cima da mesa estavam amassados, como se tivessem sido remexidos recentemente. Essa observação, aparentemente trivial, começou a levantar teorias sobre a participação de alguém próximo. Alguém que conhece os hábitos do homem podia prever seus movimentos, tornando o desaparecimento ainda mais inquietante e perturbador para aqueles que buscavam respostas. Enquanto as horas se transformavam em dias, a cidade de Brasília parecia carregar o silêncio mais denso, quase opressivo, como se o desaparecimento tivesse deixado o veicio perceptível no ar. O vento carregava uma estranha sensação de expectativa, e os moradores da asa norte relatavam uma inquietação crescente, como se todos estivessem, inconscientemente, à espera de notícias que não chegariam. Nesse ponto da história, torna-se impossível ignorar a magnitude do mistério. E o caso começava a se transformar em uma investigação que desafiaria não apenas a lógica, mas também a própria percepção da realidade. A notícia do desaparecimento de André se espalhou rapidamente entre familiares, amigos e colegas de trabalho, criando uma atmosfera de choque e incredulidade. Seus pais, ao chegarem ao apartamento, sentiram uma mistura de medo e desespero que parecia transbordar pelas paredes silenciosas do lugar. A mãe, envolta em um sale azul, segurava os bilhetes amassados e olhava para o caderno de anotações como se pudesse extrair alguma pista de suas palavras, enquanto o pai, rígido e contido, percorria cada cômodo, buscando sinais de violência ou de qualquer explicação lógica que pudesse confortá-los. Mariana, ao ser informada, entrou em um estado de pânico contido, tentando organizar pensamentos e lembrar de detalhes que poderiam ajudar na localização de André. Ela recordou a conversa do dia anterior, os gestos, o tom de voz, e sentiu arrepio ao perceber que tal vez tivesse ignorado sinais sutis de alerta. Cada lembrança parecia agora carregar o significado oculto, como se a rotina do amigo tivesse sido apenas o palco de um evento cuidadosamente planejado por alguém invisível e perigoso. As autoridades iniciaram uma investigação formal, mas logo se depararam com obstáculos que desafiavam a lógica. Não havia sinais de arrombamento, nem de luta, nem indícios de que André tivesse sido levado à forca. O apartamento, a pesar de revirado em busca de pistas, permanecía intacto, exceto pelos bilhetes amassados e pelo caderno aberto. A polícia começou a considerar a hipótese de desaparecimento voluntario, mas amigos e familiares descartavam completamente essa possibilidade, afirmando que André jamais abandonaria sua vida de forma tão abrupta e sem explicação. A imprensa local rapidamente se interessou pelo caso, transformando o desaparecimento de André em notícia de destaque. Jornalistas visitaram a asa norte, entrevistaram vecinos e amigos, e registraram a aura de misterio que parecia pairar sobre o bairro. Cada reportaje aumentava a sensação de inquietação na cidade, e moradores começaram a relatar acontecimentos estranhos, passos em corredores vazios, sombras se movendo em horários incomuns, e a sensação difusa de que alguém observava cada movimento. O desaparecimento, nesse momento, transcendia o pessoal e passava a ocupar o espaço coletivo de tensão. Investigações preliminares começaram a revelar pequenas inconsistências no cotidiano de André, detalhes que anteriormente pareciam triviais. A banca de jornal, o carro antigo e o homem de jaqueta escura ganaram atenção especial, e uma equipe de policiais começou a mapear horários, rotas e contatos.
Cada testemunha foi entrevistada, cada câmera de segurança analisada, mas os resultados continuavam fragmentados, criando uma sensação de labirinto impossível de decifrar. Quanto mais se investigava, mais se ampliava o enigma. A mãe de André começou a visitar o apartamento diariamente, na esperança de perceber qualquer mudança que pudesse indicar a presença do filho. Ela falava em voz baixa, percorrendo os cômodos e tentando imaginar o que André estaria pensando, se estivesse ali. As noites se tornaram insuportáveis, marcadas pelo silêncio interrompido apenas pelo barulho distante de carros ou pelo vento que atravesseia a cidade. Cada detalhe banal do apartamento ganhava importância repentina. O caderno aberto, o laptop ligado, a caneca de café, os bilhetes amassados. Tudo parecia carregar um significado que escapava à compreensão imediata. Mariana, determinada a ajudar, começou a revisar mensagens antigas, bilhetes e registros de chamadas, buscando padrões que pudessem indicar o paradeiro de André. A cada página lida, sentia uma mistura de esperança e angústia, como se estivesse tentando reconstruir uma narrativa que nunca foi totalmente visível. O sentimento de que alguém havia planejado o desaparecimento com precisão se tornava cada vez mais forte, alimentando teorias que variavam entre crime premeditado e uma intervenção de alguém próximo ao desaparecido. As investigações policiais, embora rigorosas, enfrentavam o desafio da falta de evidências concretas. As câmeras de segurança apresentavam lacunas, testemunhas tinham lembranças vagas, e objetos que poderiam fornecer pistas haviam sido tocados ou removidos de forma misteriosa. A polícia começou a considerar a possibilidade de que André estivesse lidando com um predador meticuloso, alguém que entendia seus hábitos e rotina melhor do que qualquer pessoa deveria. Cada nova descoberta parecia abrir portas para mais perguntas, em vez de respostas definitivas. Enquanto isso, a cidade parecia reagir de forma quase instintiva ao desaparecimento. Pequenos grupos de moradores começaram a se organizar, compartilhando informações, relatos de estranhos avistamentos e sons suspeitos na asa norte. A sensação de vigilância constante, de que cada sombra poderia esconder algo perigoso, transformava a rotina local em estado de alerta permanente. O desaparecimento de André não era apenas uma ausência física, era uma mudança tangível na atmosfera de Brasília, onde a normalidade parecia ter sido interrompida de forma abrupta e inexplicável. E assim, o desaparecimento de André Ramos se consolidava como dos casos mais intrigantes da cidade. Com cada dia que passava, o misterio se aprofundava, e a combinação de evidências incompletas, testemunhos confusos e o clima de tensão constante transformava o caso em verdadeiro enigma de suspense. Para quem acompanha histórias de true crime e mistérios urbanos, essa é a hora perfeita para se inscrever no canal, garantindo que você não perca os próximos capítulos dessa investigação que mistura rotina, suspense e o inexplicável. À medida que os dias se transformavam em semanas, a investigação sobre o desaparecimento de André Ramos ganhava contornos cada vez mais complexos. A polícia passou a dedicar uma equipe fixa ao caso, analisando cada detalhe da vida do homem, desde hábitos cotidianos até relações profissionais e pessoais. O que parecia ser um simples desaparecimento transformou-se em um quebra-cabeça meticuloso, onde cada pista, mesmo mínima, tinha o potencial de alterar completamente a direção da investigação, mas também de aprofundar a sensação de confusão e mistério que pairava sobre Brasília. Uma das primeiras descobertas surpreendentes foi a análise do caderno de anotações de André. Nele, foram encontrados registros de rotas, horários e contatos frequentes, mas também mensagens codificadas, palavras riscadas e pequenos símbolos que ninguém conseguia decifrar completamente. Especialistas em linguagens alternativas e criptografia foram chamados para tentar compreender o significado, mas até o momento, apenas alguns fragmentos foram parcialmente traduzidos, deixando mais perguntas do que respostas. A complexidade do conteúdo sugeria que André havia previsto algum tipo de perigo iminente, embora ninguém soubesse exatamente qual. Testemunhas relataram novamente ter visto o homem de jaqueta escura em diferentes pontos da asa norte, nos dias seguintes ao desaparecimento. Em alguns casos, ele parecia observar o prédio de André de longe. Em outros, desaparecia antes que alguém pudesse abordá-lo. A polícia começou a considerar que se tratava de um indivíduo extremamente meticuloso e preparado, alguém que conhecia o bairro, a rotina de André e sabia exatamente como agir sem deixar rastros. Essa figura misteriosa tornou-se o foco central da investigação, mas sua identidade permanecia envolta em sombras, aumentando a sensação de perigo iminente. Entre os vizinhos, surgiram relatos de acontecimentos estranhos dentro do prédio. Portas que rangiam sem motivo,
passos rápidos pelos corredores à noite, luzes piscando em horários incomuns. Alguns moradores, especialmente aqueles que passavam por áreas silenciosas do edifício, afirmavam sentir olhares sobre si, como se alguém estivesse sempre presente, observando cada movimento. Essas informações, embora subjetivas, começaram a ser consideradas pistas possíveis, refletindo o impacto psicológico profundo que o desaparecimento de André causava na comunidade. A polícia também revisitou o carro antigo observado no dia do desaparecimento. Foram coletadas impressões digitais, vestígios de DNA e registros de compra e venda, mas os resultados iniciais foram inconclusivos. O veículo parecia ter sido utilizado de forma estratégica, como uma armadilha silenciosa que desapareceu da mesma maneira misteriosa que André. Cada tentativa de rastrear o carro ou ligá-lo a suspeitos conhecia barreiras inesperadas, sugerindo que quem estivesse por trás do desaparecimento tinha recursos, planejamento e frieza excepcionais. Durante a investigação, surgiram pequenas pistas contraditórias que confundiam os investigadores. Algumas testemunhas afirmavam ter visto André em pontos distantes da cidade. Outros insistiam que o carro suspeito estava estacionado em lugares diferentes. A multiplicidade de relatos e a falta de evidências concretas transformaram a investigação em uma teia de informações desconexas, onde cada detalhe podia ser verdadeiro, mas também potencialmente ilusório. Esse emaranhado de dados fazia com que cada avanço fosse acompanhado de novas dúvidas, mantendo o clima de suspense quase insuportável. Mariana, por sua vez, decidiu intensificar suas próprias buscas. Ela vasculhou bairros próximos, entrou em contato com conhecidos de André e consultou fóruns online, tentando identificar padrões ou relatos semelhantes. Sua dedicação incansável começou a gerar pequenas pistas que se alinhavam com a investigação oficial, embora muitas permanecessem desconexas. A sensação de que alguém estava sempre à frente de André e das pessoas que se importavam com ele tornava cada descoberta simultaneamente excitante e aterrorizante, como se o mistério se aprofundasse a cada passo. O clima em Brasília mudou sutilmente com o passar das semanas. A população começou a sentir uma tensão constante, especialmente na Asa Norte, onde o desaparecimento se concentrava. Pequenos grupos de vizinhos começaram a se organizar em vigílias, tentando garantir que ninguém mais fosse vítima de algo semelhante. Havia relatos de sombras que se moviam rapidamente, ruídos estranhos vindos de prédios abandonados e carros desconhecidos que passavam lentamente pelas ruas. A cidade parecia ter se transformado em um palco silencioso de suspense, com todos os moradores participantes involuntários de uma trama que não compreendiam totalmente. Enquanto a investigação avançava, a polícia recebeu uma denúncia anônima mencionando um indivíduo suspeito que frequentava locais próximos à Asa Norte e demonstrava interesse em comum na rotina de André. A denúncia descrevia características precisas: estatura mediana, jaqueta escura, boné discreto e comportamento calculista. Essa pista renovou a esperança de identificação, mas também trouxe uma tensão adicional, pois indicava que o responsável pelo desaparecimento estava não apenas ativo, mas também consciente da investigação que se desenrolava ao seu redor. Ao fim do quinto bloco, o caso de André Ramos permanecia um enigma profundo, marcado por sinais de planejamento meticuloso, evidências fragmentadas e um clima psicológico intenso sobre Brasília. Cada nova pista parecia conduzir a outras perguntas, enquanto a cidade inteira parecia participar do mistério, consciente ou não, das sombras que se moviam silenciosamente entre os prédios. Para continuar acompanhando a investigação e descobrir como esse caso se desenrola, inscreva-se no canal e não perca os próximos capítulos desta história repleta de suspense, mistério e reviravoltas inesperadas. A semana se transformava em mês, e cada minuto que passava aumentava a sensação de urgência e frustração na investigação do desaparecimento de André Ramos. A polícia ampliou o escopo das buscas, basculando ruas adjacentes, edificios próximos e áreas menos movimentadas da Asa Norte, mas sempre esbarraba en lacunas inexplicáveis. Cada local revistado parecía intacto, sem vestígios do desaparecido, e a frustração dos investigadores crescia, misturada a uma inquietação silenciosa, como se o próprio bairro estivesse escondendo segredos que ninguém poderia perceber à primeira vista. Durante uma análise mais detalhada do caderno de André, o padrão começou a surgir. Algumas anotações indicavam encontros planejados, pequenos trajetos que ele fazia para evitar o tédio ou simplesmente para observar pessoas desconhecidas. Porém, uma dessas rotas,
datada de semanas antes do desaparecimento, mencionaba ponto isolado próximo a estacionamento subterráneo. Lugar que até então parecía irrelevante. Investigadores perceberam que este detal poderia ter sido a chave para o plano que resultou no sumico de André, mostrando que o desaparecimento possuía camadas de planejamento sofisticadas e intencionais. Mariana continuaba sua busca pessoal e comecou a entrevistar antigos conhecidos de André, alguns inclusive de viagens passadas. Deles, colega de faculdade, mencionou estranho encontrou que André tivera como uma pessoa desconhecida meses antes, onde aparentemente foi coagido a entregar informações sem entender o motivo. Esse relato, inicialmente ignorado por parecer insignificante, comecou a ganar relevancia, sugerindo que a acao contra André não era repentina, mas sim resultado de planejamento longo, meticuloso e calculado, algo que poucos poderiam antecipar. Câmeras de segurança de estacionamento subterráneo próximo a 306 Norte, anteriormente desconsideradas debido à qualidade ruim das imagens, passaram a ser examinadas com tecnologia de memória digital recém-aplicada. Nelas, foi possível perceber uma figura aproximando-se de André, mas sempre mantendo uma distância que dificultava a identificação. A postura do indivíduo indicava conhecimento prévio da rotina de André, movimentos precisos e calculados, confirmando a hipótese de que o desaparecimento não havia sido aleatório, mas cuidadosamente arquitetado por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. A polícia comecou a trabalhar com a possibilidade de envolvimento de uma rede de informantes locais ou pessoas próximas ao desaparecido. Pequenos detalhes, como mudanças sutis no comportamento do homem da jaqueta escura e os rastros contraditórios de testemunhas, sugeriam que havia uma consciência estratégica por trás do desaparecimento. Cada passo da investigação parecia reforçar a ideia de que André tinha sido observado durante semanas, talvez meses, e que alguém havia estudado sua rotina para agir no momento exato, sem deixar vestígios evidentes. Detal curioso surgiu quando vecinos começaram a relatar padrão estranho. Sempre no mesmo horário. Durante as manas, sons metálicos ecoavam pelo corredor do prédio. Quase imperceptíveis, mas suficientes para chamar atenção. A polícia decidiu instalar câmeras internas e microfones, na esperança de capturar alguma evidência que pudesse explicar os sons misteriosos. Essa nova abordagem indicava que o desaparecimento tinha uma dimensão física e psicológica, explorando não apenas o corpo de André, mas também a mente daqueles que permaneciam à sua espera. Mariana, cada vez mais envolvida emocionalmente, comecou a sentir que alguém próximo sabia mais do que deveria. Alguns contatos antigos de André foram reexaminados, e pequenas inconsistências começaram a aparecer em relatos de amigos e colegas. Detalhes como encontros não mencionados, telefonemas apagados e mensagens não respondidas levantaram a possibilidade de traição ou manipulação, indicando que o vilão por trás do desaparecimento podia estar mais próximo do que qualquer suspeitava. Alguém que convivia com André de forma cotidiana, mas com intenções ocultas. O clima em Brasília, especialmente na Asa Norte, comecou a ficar tenso. Moradores passavam a evitar determinadas ruas, olhavam para sombras suspeitas e relatavam uma sensação crescente de vigilância. Pequenos incidentes, como carros desconhecidos estacionados próximos aos prédios e passos silenciosos à noite, aumentavam a percepção de que alguém ou algo estava sempre presente, observando. O desaparecimento de André, que no inicio parecía caso isolado, agora criaba impacto psicológico colectivo, envolvendo toda a comunidade en estado constante de alerta. En paralelo, especialistas en comportamento criminal foram chamados para analizar padrões e posibilidades. Eles sugerirán que o desaparecimento posuía características de planejamento meticuloso, manipulação psicológica e execução fría, típicas de criminosos que agem com precisão e premeditação. O perfil apontava para alguém meticuloso, paciente e estratégico, capaz de prever reações da vítima e da comunidade, manipulando o cenário urbano e social em favor de seus objetivos. Essa análise trouxe à tona o que todos temiam. O caso de André não era apenas desaparecimento. Era ato de inteligência calculada e cruel. A investigação, agora mais detalhada e intensa do que nunca, comecou a se aproximar de possível suspeito, sem, no entanto, ter ainda provas concretas. Cada novo dado levantava novas hipóteses e reavaliações, criando clima de tensão crescente entre investigadores, familiares e amigos. O desaparecimento de André transformava-se em uma narrativa complexa, onde cada acao parecía orquestrada e cada silencio carregaba significado oculto. Para continuar acompanhando essa trama de suspense e misterio, inscreva-se no canal e acompanhe cada passo da investigação que lentamente começa a revelar o responsável por esse crime enigmático. Como a investigação avançando,
Os investigadores começaram a analisar minuciosamente todos os contatos recentes de André. Telefonemas, emails e mensagens instantâneas foram revisados com tecnologia forense, buscando qualquer padrão que pudesse indicar a presença de alguém manipulando a situação. Foi nesse momento que surgiu uma anomalia. Uma sequência de chamadas de número desconhecido, sempre em horários específicos nas semanas anteriores ao desaparecimento, muitas vezes coincidentes com as rotinas matinais de André. Essa descoberta indicava que alguém monitorava cada passo do homem, planejando cada ação com antecedência quase obsessiva. Ao revisar registros de entradas e saídas do prédio, os investigadores identificaram outro padrão inquietante. Uma chave mestra, aparentemente usada por funcionários de manutenção, havia sido retirada dias antes do desaparecimento. Curiosamente, o uso dessa chave não constava em nenhum registro oficial. A polícia começou a suspeitar que o vilão havia obtido acesso ao prédio de forma legal, mas com intenções ocultas, transformando o ambiente familiar de André em um cenário de vigilância e ameaça silenciosa. Mariana, angustiada, continuava suas buscas paralelas. Durante uma visita a uma livraria frequentada por André, ela descobriu que estranho havia perguntado sobre livros relacionados a criptografia e segurança digital, alguns dos quais André possuía em seu apartamento. A coincidência aumentou sua suspeita de que o desaparecimento não fora apenas aleatório, mas parte de plano meticulosamente elaborado, possivelmente envolvendo alguém interessado nos conhecimentos e pertences específicos do amigo. Testemunhas começaram a fornecer relatos contraditórios, mas consistentes em ponto. Homem de estatura mediana, sempre usando uma jaqueta escura e boné, havia sido visto rondando a asa norte repetidamente. Alguns afirmaram que ele parecia inspecionar detalhes do prédio, enquanto outros o observaram afastando-se rapidamente sempre que alguém se aproximava. Essa figura tornou-se o epicentro do mistério, e a investigação passou a concentrar esforços em identificar seu histórico, relatos e padrões de comportamento. Pequenas evidências físicas começaram a surgir. Impressões digitais parciais foram encontradas no corrimão do prédio e em torno do estacionamento subterrâneo, mas não correspondiam a André. O especialista em análise forense digital começou a estudar imagens borradas de câmeras de segurança, buscando identificar características únicas do suspeito, forma de caminhar, gestos e postura. Cada detalhe se transformava em pista potencial, mas também em presa crescente para que a polícia bancasse antes que o vilão pudesse agir novamente. O ponto crítico surgiu quando investigadores descobriram que uma chave do apartamento de André havia sido clonada sem autorização. Essa descoberta confirmou que o vilão tinha acesso privilegiado, tornando qualquer teoria de desaparecimento voluntário totalmente improvável. Alguém, possivelmente próximo a André, havia planejado tudo com extrema precisão, antecipando cada movimento do homem e garantindo que não houvesse testemunhas confiáveis capazes de identificar o momento exato da ação. Mariana começou a suspeitar de pessoas próximas a André, revisitando encontros passados e conversas que antes pareciam triviais. Alguns comportamentos sutis, como perguntas excessivamente curiosas sobre sua rotina ou o interesse em como me informar com as pessoas, começaram a se encaixar em padrão perturbador. Era possível que o vilão estivesse entre aqueles que André confiava, alguém que conhecia suas vulnerabilidades e sabia manipulá-las, sem deixar indícios claros. A polícia intensificou entrevistas com vizinhos e colegas de trabalho, tentando reconstruir o que seria a última semana antes do desaparecimento. Detalhes sobre encontros repentinos, caminadas solitárias e pequenos deslocamentos começaram a formar o mapa mental do que poderia ter sido uma armadilha planejada. Cada elemento, embora aparentemente trivial, passava a ganhar importância. O estacionamento, o carro antigo, o homem de jaqueta escura, as chaves clonadas. Todas essas pecas sugeriam que o desaparecimento de André não era acidental, mas sim ato de premeditação e inteligência fria. Pequenas descobertas de Mariana e da equipe policial começaram a convergir, criando uma linha tênue de evidências que apontava para o suspeito específico, alguém que possuía conhecimento detalhado da rotina de André, acesso físico e digital a seus pertences, e capacidade de manipular situações sem ser percebido. A pressão para identificar essa pessoa crescia, pois era evidente que o vilão ainda estava ativo e poderia agir novamente, tornando cada momento crítico para garantir que a justiça fosse alcançada. O clima de tensão atingiu seu ápice quando a polícia conseguiu identificar o suspeito por meio de registros financeiros, imagens parciais e cruzamento de informações. O homem próximo, com histórico discreto mais consistente de interesse na vida de André, passou a ser considerado o principal responsável. Cada detalhe da investigação, cada pista fragmentada e cada comportamento suspeito agora apontava para uma pessoa concreta,
Alguém que transformara a rotina de homem previsível em um enigma aterrador. O próximo passo seria confrontar o vilão e entender o que motivou o desaparecimento tão meticulosamente planejado. Com o suspeito identificado, a polícia começou a traçar um plano estratégico para capturá-lo sem alertá-lo. Cada movimento era estudado com cautela, sabendo que o homem tinha demonstrado extrema frieza e inteligência ao longo de toda a operação contra André. Mariana acompanhava cada passo da investigação, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade crescente. A possibilidade de encontrar respostas aproximava-se, mas a revelação do vilão poderia trazer à tona detalhes ainda mais perturbadores do que ela podia imaginar. A busca pelo suspeito concentrou-se em locais frequentados nos dias anteriores ao desaparecimento de André. Câmeras de segurança foram revistas, rotas monitoradas e contatos próximos investigados. A polícia sabia que a chance de erro era mínima. Qualquer movimento errado poderia fazer o vilão desaparecer novamente. Cada detalhe da vida do suspeito passou a ser analisado com obsessão, desde horários de chegada e saída até padrões de comportamento que antes passavam despercebidos, evidenciando o nível de planejamento envolvido no crime. Mariana, determinada, começou a revisar todos os bilhetes e cadernos de André, buscando uma conexão que pudesse levar diretamente ao vilão. Foi quando percebeu um padrão que antes havia passado despercebido. Símbolos e datas em sequência sugeriam encontros secretos, objetos entregues e locais visitados, que agora faziam sentido apenas à luz da investigação. Essa descoberta indicava que André havia, inconscientemente, deixado pistas que poderiam ser decifradas por alguém atento, como Mariana, ou manipuladas por quem planejou seu desaparecimento. A equipe policial decidiu montar uma operação de interceptação em um local isolado da Asa Norte, onde o suspeito tinha sido visto diversas vezes em registros recentes. As ruas próximas foram discretamente monitoradas, e investigadores disfarçados aguardavam o momento certo para a ação. A tensão era palpável. Todos sabiam que o menor erro poderia significar a fuga do vilão e o prolongamento do sofrimento de familiares e amigos de André. Cada segundo parecia arrastado, como se a cidade inteira prendesse a respiração, aguardando o desfecho de semanas de mistério. Quando o suspeito finalmente apareceu no local, ele estava sozinho, trajando a jaqueta escura que se tornará símbolo de sua presença sinistra. Movimentos precisos, olhar atento e postura calculada revelavam a frieza de alguém que agia sempre à frente de todos. A polícia cercou o homem com rapidez e precisão, revelando que a paciência e a observação meticulosa eram fundamentais para capturá-lo, sem que houvesse resistência violenta. Para Mariana, ver o suspeito diante dela foi um choque. A pessoa que havia transformado a vida de André em um enigma finalmente se materializava na realidade. Durante o interrogatório inicial, a frieza do vilão impressionou a todos. Ele admitiu ter monitorado a rotina de André, planejando seu desaparecimento durante semanas. Detalhes perturbadores começaram a emergir. O interesse pelo caderno de anotações, pelas chaves e pelos objetos pessoais de André, e a manipulação cuidadosa de testemunhas e do ambiente urbano. Tudo indicava que o crime fora arquitetado com precisão quase cirúrgica, desde o primeiro dia de observação até o momento do desaparecimento. A motivação do vilão começou a se revelar. Inveja da inteligência e dos sonhos de André, uma obsessão silenciosa e o desejo de controlar a vida de alguém que possuía qualidades que ele próprio não conseguia alcançar. O desaparecimento, portanto, não era apenas um crime de oportunidade, mas um ato de vingança emocional e manipulação psicológica, perpetrado por alguém que transformou sua obsessão em ação concreta, utilizando-se do planejamento meticuloso e do conhecimento íntimo da rotina da vítima. Durante a busca em seu esconderijo, a polícia encontrou objetos que confirmavam o envolvimento do suspeito: chaves duplicadas do apartamento, roupas com vestígios do perfume de André, e até mesmo bilhetes e mapas detalhando os movimentos da vítima. Cada descoberta aprofundava o horror do caso e evidenciava a frieza do vilão, que, durante semanas, orquestrou o desaparecimento como um verdadeiro mestre do planejamento e da manipulação, sem que ninguém conseguisse perceber até então. Mariana, ao ver as evidências e ouvir as confissões do vilão, sentiu uma mistura de alívio e choque. O mistério que atormentava seus dias finalmente tinha respostas, mas o custo emocional era imenso. Perceber que alguém próximo ou dentro do círculo de confiança de André havia planejado tudo com tamanha precisão era devastador.
Cada detalhe que antes parecia trivial, a jaqueta escura, os passos silenciosos, as chaves clonadas, agora se encaixava em um quadro aterrador de obsessão e maldade consciente. O caso de André Ramos finalmente encontrava resolução. O vilão havia sido identificado, preso e responsabilizado, encerrando semanas de mistério, investigação e tensão psicológica. Brasília, embora ainda carregando o eco do desaparecimento, começava a respirar com mais tranquilidade, e a comunidade da Asa Norte retomava, aos poucos, a sensação de segurança perdida. Para aqueles que acompanharam a trajetória desde o início, fica a lição de que detalhes, observações e vigilância podem fazer a diferença na resolução de crimes complexos. E, se você gosta de acompanhar histórias de mistério e true crime, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos casos intrigantes que vamos desvendar. Nos dias que se seguirão a prisa do Bilhao, a Asa Norte vivia uma calma tensa, como se a cidade ainda assimilasse o choque do crime. Familiares e amigos de André começaram a organizar pequeños encontros para conversar, compartilhar memórias e processar a intensidade do ocorrido. A mãe de André, ainda abalada, passava horas no apartamento, observando os lugares que ele ocupava, tocando seus objetos e lembrando de pequeños gestos cotidianos. A sensação de ausência permanecía, mas a confirmação de que alguém havia sido responsabilizado trazia alivio tímido, quase doloroso de tal frágil. Mariana, exhausta emocionalmente, visitaba o apartamento diariamente, organizando os pertences de André, registrando cada detalhe e tentando reconstruir sua memória física. Para ela, cada objeto contava uma história. O caderno aberto, os livros empilados, a caneca de café. Tudo era lembrança viva de homem que, mesmo desaparecido, deixava rastros de humanidade, curiosidade e sonos que jamais seriam esquecidos. A convivência com esses vestígios ajudava a manter viva a essência de André, mesmo na ausência física. A polícia, ao apresentar oficialmente o suspeito à imprensa, detalhou o meticuloso planejamento do crime, a motivação emocional e o uso de recursos para manipular rotinas e testemunhas. O relato chocou a população e gerou debate sobre segurança, vigilância urbana e a vulnerabilidade de cidadãos em cidades que pareciam planejadas e previsíveis. Brasília, especialmente a Asa Norte, passou a enxergar o cotidiano como um olhar diferente, mais atento e cauteloso, reconhecendo que mesmo nas ruas mais familiares, o perigo pode estar silenciosamente à espreita. Depoimentos da família revelaram a dimensão emocional do caso. O pai de André, com voz trêmula, falou sobre a sensação de impotência, de ver a própria rotina ser invadida por eventos que escapavam ao controle. A mãe, entre lágrimas, descreveu noites insones e dias de ansiedade intensa, onde cada telefonema e cada visita ao apartamento era o lembrete doloroso da fragilidade da vida e da imprevisibilidade do destino. Para eles, a resolução do crime não apagava a dor, mas trazia justiça e encerramento. Mariana, em entrevistas, relatou como cada detalhe do desaparecimento impactou sua percepção de segurança, confiança e amizade. Ela explicou como pequeñas pistas, bilhetes, símbolos e rotas, que antes pareciam insignificantes, ganaram importância vital para compreender o plano do Bilhao. Essa experiência mudou sua forma de observar pessoas e situações, tornando-a mais cautelosa, mas também mais determinada a garantir que a memória de André fosse preservada e que casos semelhantes fossem prevenidos. As semanas seguintes foram marcadas por depoimentos detalhados do Bilhao, que confessou cada etapa do planejamento. A frieza com que descreveu seus atos chocou todos que o ouviam, mostrando a complexidade psicológica de alguém capaz de manipular completamente a rotina de outra pessoa. Mariana e os familiares, apesar do desconforto, precisaram encarar essas informações para compreender o que havia acontecido, enfrentando emoções intensas de raiva, medo e, paradoxalmente, alivio por finalmente ter respostas. Em paralelo, psicólogos especializados auxiliaram a família e a Mariana a processar o trauma, ajudando-os a lidar com a ausência física de André e a intensidade emocional do caso. A terapia coletiva e individual se tornou fundamental para transformar o horror da experiência em memória consciente, permitindo que o luto, o medo e a tensão fossem administrados de forma saudável, mantendo viva a memória de André sem permitir que o trauma consumisse suas vidas por completo. A repercussão do caso nas redes e na mídia trouxe à tona debates sobre a fragilidade da vida urbana, a importância da segurança pessoal e a necessidade de atenção aos detalhes que podem parecer triviais, mas se mostram vitais em casos de desaparecimento. Especialistas discutirão como pequeños sinais, rotinas e observações podem ser decisivos para salvar vidas,
evidenciando que a Atencao as pessoas e ao ambiente urbano é uma ferramenta poderosa contra crimes planejados com frieza e precisão. Mariana, refletindo sobre toda a experiencia, comentou sobre a importância de permanecer vigilante, mas também de valorizar a memória e a essência das pessoas amadas. Para ela, cada objeto de André, cada caderno, cada bilhete, carregava uma história que precisava ser contada, preservada e respeitada. Esa dedicação ajudava a transformar a dor da perda em um legado de lembranças, conhecimento e alerta para aqueles que acompanhavam o caso. Por fim, a prisão do Bilao encerrou oficialmente a investigação, mas deixou lições profundas para todos os envolvidos. A fragilidade da rotina, a importância da atenção aos detalhes e a necessidade de proteger os que amamos. Brasília, apesar de retomar a normalidade, carregava marcas invisíveis daquele desaparecimento, lembrando que mesmo cidades planejadas, com ruas amplas e arquitetura imponente, podem abrigar histórias de obsessão, manipulação e mistério que desafiam qualquer lógica. Como Bilao preso, a Asa Norte e toda Brasília começaram a tentar retomar sua rotina, embora o desaparecimento de André continuasse a reverberar nos corredores silenciosos e nas ruas largas da cidade. Cada vecino parecia carregar consigo uma lembrança da tensão. Dos passos silenciosos que antes passavam despercebidos e agora ganham significado perturbador. A cidade, ao mesmo tempo, respirava alívio e mantinha a memória do que acontecerá, reconhecendo que segurança e atenção eram elementos indispensáveis no cotidiano urbano. Mariana passou a dedicar grande parte de seu tempo a preservar a memória de André. Organizou os cadernos, bilhetes e objetos pessoais do amigo em um arquivo detalhado, documentando cada detalhe da vida e do desaparecimento. Cada registro era acompanhado de comentários sobre hábitos, rotinas e sonos, transformando a ausência de André em um arquivo vivo que servia tanto para lembrança quanto para estudos sobre prevenção de desaparecimentos e crimes planejados com precisão. A família de André, embora ainda profundamente marcada pela dor, começou a encontrar consolo nas pequenas vitórias da justiça. Saber que o Bilao estava preso e que a investigação havia sido conduzida com rigor trouxe alívio gradual, permitindo que memórias felizes de André emergissem do luto. Cada gesto, cada sorriso lembrado, transformava a ausência em lembrança afetiva, mostrando que, mesmo diante do horror, a memória humana podia ser preservada e celebrada. As redes sociais e a mídia continuaram a repercutir o caso, transformando-o em referência para discussões sobre segurança, vigilância e vulnerabilidade urbana. Especialistas chamavam a atenção para a necessidade de atenção aos detalhes, observação constante do ambiente e cuidado com relações pessoais, apontando que crimes complexos muitas vezes começam com pequenos sinais aparentemente insignificantes. O desaparecimento de André se tornou estudo de caso, lembrando a todos que prevenção e consciência são essenciais. Mariana, em entrevistas públicas, enfatizou a importância de registrar cada detalhe, cada gesto e cada lembrança de quem se ama. Ela relatou que, apesar do trauma, organizar a memória de André e transformar cada objeto em narrativa ajudou a processar a dor e a manter viva a essência do amigo. A mensagem era clara: vigilância, atenção e preservação da memória são formas de resistir à violência e ao desaparecimento, transformando experiências dolorosas em aprendizado coletivo. A comunidade da Asa Norte, impactada pelo caso, passou a se organizar em grupos de vigilância, alertando uns aos outros sobre movimentos suspeitos e fortalecendo laços de solidariedade. Pequenos grupos começaram a patrulhar áreas silenciosas, trocar informações sobre visitantes e suspeitos e criar redes de apoio mútuo. O desaparecimento de André, que inicialmente parecia uma tragédia isolada, transformou-se em catalisador de conscientização e prevenção, fortalecendo a coesão comunitária e a percepção sobre riscos urbanos. Psicólogos especializados destacaram o efeito do desaparecimento na saúde mental da comunidade e das pessoas próximas a André. O trauma, a ansiedade e o medo gerados pelo caso precisaram ser tratados com acompanhamento contínuo. Mariana e familiares participaram ativamente desses processos, compartilhando experiências e aprendendo a lidar com memórias dolorosas sem permitir que elas paralisassem suas vidas. Cada sessão representava um passo para ressignificar o sofrimento e manter viva a memória de André de forma saudável. O Bilao, agora preso, enfrentava processos judiciais complexos, detalhando em tribunais cada etapa de seu planejamento, enquanto advogados e psicólogos tentavam compreender a mente fria por trás de crime tão calculado. O caso chamou a atenção de profissionais da segurança pública e criminologia, sendo estudado como exemplo de premeditação, manipulação psicológica e execução precisa de desaparecimento. André, mesmo ausente,
se tornou central para estudos e aprendizados importantes, transformando sua experiencia en legado colectivo. Mariana continuaba a visitar o apartamento, mantendo viva a rotina simbólica de André. Cada objeto reorganizado, cada caderno revisitado e cada libro preservado servían como lembretes da vida que ele levaba e das licoes que sua historia trouxe. Esa dedicacao tornouse referencia para amigos e familiares, mostrando como memorias podem ser cuidadas e transformadas en narrativa positiva, mesmo quando o horror do crime permanece como marca dolorosa. A cidade de Brasília, lentamente, retomaba sua normalidade, mas a asa norte jamais esquecería o desaparecimento de André Ramos. Sua historia permanecía viva na memoria colectiva, servindo como alerta, aprendizado e inspiracao para vigilancia, cuidado e preservacao da memoria. Para aqueles que acompanam casos complexos de true crime e historias de desaparecimentos misteriosos, ese episodio evidencia a importância de atencao, coragem e registro. Se você quer continuar acompanhando histórias de suspense e investigacao, inscreva-se no canal para não perder os próximos casos envolventes e intrigantes. Como Bilao preso, os últimos días de investigacao concentraram-se em reconstruir cada movimento de André nas semanas que antecederão seu desaparecimento. A polícia entrevistou novamente testemunhas, revisou registros de câmeras de segurança e cruzou informações digitais, buscando preencher lacunas que ainda permaneciam. Cada detalhe, por mais insignificante que parecesse, era analisado como atencao ou ase obsesiva, como objetivo de entender o modus operandi do Bilao e confirmar que nenhuma cao futura poderia escapar à vigilância das autoridades. Mariana, por sua vez, continuava seu trabalho de preservacao da memória de André, mas agora com foco em transformá-lo em um legado de prevencao. Ela criou um arquivo detalhado com fotos, bilhetes, cadernos e registros de cada pista que surgirá durante a investigacao. Seu objetivo era criar material que pudesse servir tanto para estudos sobre desaparecimentos quanto para conscientizar da comunidade, mostrando como atencao aos detalhes e percepcao podem salvar vidas e evitar tragédias. Os últimos depoimentos do Bilao trouxeram à tona a frieza absoluta de seus atos, detalhando como cada movimento foi calculado para evitar contato visual direto, manipular rotas de testemunhas e garantir que André não pudesse resistir. A polícia, ao ouvir essas confissões, percebeu a complexidade psicológica do criminoso, mas também a ingenuidade que permitiu que a investigacao finalmente o alcançasse. Cada passo relatado evidenciava que o desaparecimento não era ato impulsivo, mas plano meticuloso e cruel. A família de André, embora ainda imersa na dor, comecou a encontrar conforto na resolução do caso. Saber que o responsável havia sido identificado e responsabilizado permitia que memórias felizes e o legado do filho e irmão retornassem aos pensamentos de forma mais clara. Pequeñas reuniões familiares, passeios simbólicos e a manutencao do apartamento de André como espaço de lembrança tornaram-se ritual de resgate emocional, transformando o trauma em processo de cura gradual. Mariana, refletindo sobre a experiência, percebeu que o desaparecimento e o crime revelavam não apenas a fragilidade da rotina urbana, mas também a forca das relações humanas. A atencao aos detalhes, a coragem de questionar saína e sutis e a persistência na busca por respostas foram fundamentais para a resolução do caso. Cada objeto preservado, cada testemunho revisitado e cada pista seguida demonstrava como pequenos gestos e observações podem ter impacto decisivo em situações críticas. A comunidade da Asa Norte, impactada pela experiência, fortaleceu laços de solidariedade e vigilância. Moradores passaram a compartilhar informações mais abertamente, organizar reuniões de segurança e manter contatos próximos para identificar comportamentos suspeitos. O desaparecimento de André se transformou em alerta coletivo, demonstrando que a união da comunidade e a percepcao atentas são ferramentas poderosas para prevenir crimes e garantir segurança no cotidiano urbano. Especialistas em criminologia e segurança pública analisaram o caso detalhadamente, destacando a importância de padrões de comportamento, monitoramento e prevencao. O desaparecimento de André Ramos tornou-se estudo de caso, ilustrando como observacao, registro e atencao podem ser fundamentais para a resolução de crimes complexos. Mariana, a família e a polícia tornaram-se parte dessa narrativa educativa, transformando dor e trauma em aprendizado e conscientizacao para todos. Nos momentos finais de acompanhamento do caso, Mariana e familiares organizaram uma cerimônia simbólica no apartamento de André, reunindo objetos pessoais, cadernos e fotos, enquanto compartilhava memórias do amigo ausente. Essa experiência serviu como fechamento emocional, permitindo que o luto fosse vivenciado de forma estruturada e que a memória de André fosse preservada não apenas como vítima, mas como indivíduo cheio de vida, sonos e curiosidade, cuja história inspiraria atencao e prevencao. O Bilao,
Agora enfrentando o processo judicial, tornouse o exemplo da frieza e planejamento que crimes desse tipo exigem, mas também da capacidade da investigação de superar obstáculos e reconstruir eventos complexos. Cada evidencia apresentada, cada detalhe reconstruído e cada depoimento confirmado foram essenciais para garantir justiça. Para Mariana e a família, ver o responsável sendo responsabilizado simbolizava não apenas encerramento, mas também a vitória da persistência, coragem e atenção ao detalhe sobre manipulação e maldade. E assim, como Bilao identificado, preso e responsabilizado, a cidade de Brasília pode finalmente respirar aliviada, mesmo que marcas invisíveis do desaparecimento permanecessem. Mariana, a família e a comunidade seguirão seus caminhos com lições profundas. A importância da atenção, da preservação da memória, da união e da coragem para enfrentar mistérios e crimes complexos. Essa história, marcada por suspense, misterio e inteligência criminal, deixa o legado de aprendizado, vigilancia e valorização da vida, encerrando oficialmente o ciclo do caso de André Ramos. Nos meses que se seguirão a prisão do Bilao, Brasília voltou a sua rotina cotidiana, mas a asa norte jamais seria a mesma. Pequenas alterações na percepção de segurança, nas rotinas dos moradores e no cuidado com detalhes antes ignorados marcarão a comunidade. Cada passo nas ruas amplas, cada sombra nas calcadas, era agora analisada com mais atenção, fruto da lembrança do desaparecimento de André Ramos e do impacto que sua ausência provocou na vida de tantos. Mariana continuou preservando a memória do amigo, transformando o apartamento em um verdadeiro arquivo vivo. Cada bilhete, cada caderno e cada objeto contava uma história, permitindo que os detalhes da rotina, das preferências e das relações de André fossem lembrados com precisão. Para ela, essa preservação não era apenas uma forma de homenagem, mas também um alerta contínuo sobre a necessidade de atenção e cuidado diante da vulnerabilidade humana. A família de André começou a criar pequenas tradições em memória dele, desde visitas ao apartamento até encontros de amigos e familiares para relembrar momentos felizes. Essas cerimônias tornaram-se momentos de fortalecimento emocional, mostrando que mesmo diante da dor extrema, é possível resgatar lembranças, compartilhar histórias e manter viva a essência de alguém que partiu de forma traumática. Especialistas em criminologia analizaram o caso de André como exemplo de planejamento meticuloso, manipulação psicológica e execução precisa de desaparecimento. Seu estudo detalhado incluiu entrevistas com Mariana, familiares e policiais, além da análise de cadernos, bilhetes e objetos. A conclusão era clara. A combinação de atenção aos detalhes, perseverança e investigação cuidadosa permitiu que o Bilao fosse identificado e preso, oferecendo aprendizado vital para futuras ocorrências semelhantes. A cidade de Brasília, e especialmente a asa norte, passou a adotar medidas preventivas. Moradores se organizavam em redes de comunicação rápida, compartilhando informações sobre visitantes e atividades suspeitas. O desaparecimento de André transformou-se em catalisador para ações comunitárias, fortalecendo laços, aumentando vigilância e conscientizando sobre os riscos mesmo em áreas consideradas seguras e familiares. Mariana relatou que cada visita ao apartamento de André era um momento de reflexão, lembrança e aprendizado. Ela descrevia como pequenas ações, como organizar livros ou revisar bilhetes, ajudavam a manter a memória viva, enquanto reforçavam a importância de registrar detalhes e observar coisas que poderiam ser vitais para prevenir ou resolver situações críticas. Para ela, André continuava presente, mesmo na ausência física, por meio de sua história e das lições que deixara. Depoimentos da família enfatizavam o impacto psicológico profundo do desaparecimento e do crime. A mãe de André falou sobre noites de ansiedade, dias de espera e a transformação de pequenos detalhes em pontos de alerta constante. O pai relatou a necessidade de manter a calma enquanto processeia sentimentos de frustração, impotência e, finalmente, alivio após a prisão do Bilao. Essas experiências reforçavam a complexidade emocional que acompanha casos de desaparecimento e a importância de suporte psicológico para familiares. Mariana, ao compartilhar a história publicamente, destacou que a atenção aos sinais sutis e a perseverança na investigação foram essenciais para o desfecho do caso. Cada detalhe antes considerado trivial, bilhetes, rotas, objetos e encontros, tornou-se peça-chave para compreender o plano do Bilao. Sua dedicação transformou a dor em aprendizado, servindo como inspiração para outros que se deparam com mistérios e situações complexas em suas próprias vidas. O Bilao, agora encarcerado, enfrentava julgamento com base em provas concretas, depoimentos e evidências detalhadas coletadas durante semanas de investigação. O caso mostrou como crimes premeditados podem ser desafiadores, mas não invencíveis,
E como a combinacao de tecnología, observacao cuidadosa e persistência permite que a justica prevaleca. Para a comunidade, esa era uma vitória não apenas legal, mas simbólica, reforcando confiança nas autoridades e na importância de colaboracao entre vecinos e investigadores. O impacto emocional do desaparecimento de André continuaba sendo sentido por amigos, vecinos e familiares. Mariana relataba, en entrevistas, como a experiencia ensinou a valorizar cada momento e cada pessoa, reforcando que atencao e cuidados são fundamentais en relacoes pessoais e na vida urbana. A memoria de André, assim, não era apenas lembranca de tragedia, mas também de aprendizado, coragem e resiliência diante de crime que poderia ter permanecido sem respostas. Ao longo do tempo, a narrativa de André Ramos tornou-se referência em círculos de true crime, sendo compartilhada em fóruns, documentários e estudos acadêmicos sobre desaparecimentos e manipulação psicológica. Sua história se consolidou como exemplo de como planejamento, atencao a detalhes e perseverança na busca por respostas podem transformar o caso aparentemente insolúvel em resolução concreta. Mariana manteve contato constante com autoridades, ajudando a fornecer contexto, interpretar pistas e organizar registros que poderiam ser úteis em investigações futuras. Sua dedicação transformou o sofrimento em macao construtiva, mostrando que mesmo diante de tragédias, é possível gerar conhecimento, prevencao e protecao para outros. Cada documento, cada bilhete e cada caderno se tornou ferramenta de aprendizado. A cidade de Brasília, embora marcada pelo episódio, passou a exhibir uma consciência maior sobre segurança urbana. Pequenos gestos, como observar visitantes, registrar rotinas e compartilhar informações entre vecinos, tornaram-se práticas comuns, inspiradas pelo caso de André. A Asa Norte, especialmente, consolidou uma rede de vigilância comunitária, demonstrando que tragédias podem gerar transformações positivas quando transformadas em aprendizado coletivo. Mariana e a família participaram de eventos e palestras sobre prevenção de desaparecimentos e crimes planejados, compartilhando detalhes do caso e alertando sobre sinais úteis que podem indicar perigo. A experiência se transformou em um legado educativo, permitindo que a memória de André fosse usada para proteger vidas e conscientizar comunidades sobre os riscos existentes mesmo em ambientes urbanos aparentemente seguros. O apartamento de André, cuidadosamente preservado, tornou-se símbolo de memória e aprendizado. Cada objeto organizado, cada caderno revisitado e cada detalhe registrado serviam para manter viva a narrativa de homem cuja vida fora interrompida, mas cujo legado de atencao, curiosidade e amizade permanecia, inspirando todos que entravam em contato com sua história. Mariana escreveu relatórios detalhados sobre cada etapa da investigação, compartilhando descobertas com especialistas, autoridades e comunidade acadêmica. Esses registros ajudaram a criar protocolos de prevenção e investigação para casos similares, mostrando como atencao aos detalhes, registro constante e análise cuidadosa podem transformar situações de desaparecimento em desfechos esclarecidos. A família, embora ainda sentindo a ausência de André, passou a encontrar força na memória positiva dele. Cada história contada, cada lembrança compartilhada e cada gesto preservado transformava o luto em celebração da vida, demonstrando que mesmo tragédias profundas podem ser convertidas em aprendizado, conecao e cuidado como aqueles que permanecem. Mariana concluiu que a história de André Ramos não seria apenas sobre desaparecimento ou crime, mas sobre memória, vigilância e resiliência. Cada detalhe preservado, cada bilhete interpretado e cada evidencia analisada ajudou a construir o legado de atencao, coragem e aprendizado para futuras gerações, transformando dor em propósito e tragédia em conscientização coletiva. Brasília, agora, carregava as marcas invisíveis do desaparecimento, mas também as lições concretas sobre atencao, vigilância e cuidado humano. A Asa Norte, em particular, continuava fortalecida por redes comunitárias e pelo aprendizado compartilhado, demonstrando que mesmo em cidades planejadas e organizadas, a observação, a união e a preservação da memória são ferramentas essenciais para enfrentar o inesperado. E assim, o caso de André Ramos chegava ao fim, encerrando oficialmente o mistério, responsabilizando o vilão e transformando a experiência em aprendizado coletivo. Mariana, a família e a comunidade preservaram não apenas a memória de André, mas também as lições que ele deixou. Atencao aos detalhes, coragem diante do desconhecido e a importância de proteger quem amamos. Se você se interessou por essa história de mistério, suspense e investigação, inscreva-se no canal e acompanhe outros casos que, assim como o de André, desafiam a lógica, o medo e a percepção humana, mantendo você atento a cada detalhe do desconhecido.